Nós estamos falando aqui de uma coisa muito mais da parada, que é muito mais comportamental, uma manifestação pública, mas de interesse público, interesse de uma grande quantidade de pessoas. Eu queria pular para um outro assunto que também é de interesse público, mas tem a ver com bolso, tem a ver com economia, tem a ver com negócios, que é a famosa o desconto para a venda do carro popular. Eita, nós, hein? Tem muita gente que sonha com... No Brasil, a gente ainda muita gente vende a ideia, né, de que o carro e a casa própria são sinônimos, né, da realização, né, pessoal. O sonho material da casa própria ainda existe, ainda bastante, é maior carro, ainda, né? E o do carro, né? Enfim, eu acho que quando você fala em diminuir o carro, se for gerar emprego, eu até acho muito válido, né? Agora, vai contra a política de meio ambiente também, né? Então tem uma faca de dois legumes, né? Porque se por um lado, nada mais justo do que uma pessoa ter acesso a algo que ela quer, por outro lado, para além disso, ok, se vão fazer isso, beleza, mas vamos então investir em transporte público, né? A gente tem aqui em São Paulo, Tramonta, não tem um dia que o metrô não tem um problema. Linhas privatizadas, incrível, né? Enfim. Tem que privatizar, privatizaram, tá dando problema. É incrível, eu acho que é inaceitável, né? Então, a via aérea que não saiu do lugar até hoje, era para ficar pronto em 2014, para a Copa do Mundo. Já passaram 2 Copas, velho. 2, né? 2? 18 e 22. Copas, 2 Copas. Então, assim, cara, eu não sei quem sou eu para falar, não, isso é corrupção, mas não é só corrupção, é para além da corrupção, é falta de planejamento, é falta de respeito, né? Então, assim, beleza, vamos ter carros mais baratos, eu acho que bacana, tem gente querendo comprar o carro, entendo, vai gerar emprego, beleza também, precisamos, né? Eu lembro que na década de 10, vamos dizer assim, 2010, a gente tinha as empresas, as fábricas fabricavam, vendiam, as pessoas compravam, a gente tinha consumo, só que assim, um fato realmente vai contra o que eu acredito em meio ambiente. Eu adoraria pegar um ônibus na porta da minha casa e chegar no meu trabalho, ir sentadinho e não precisar pegar meu carro, né? Ou o metrô. Não, mas numa cidade como São Paulo, onde o trânsito o trânsito é selvagem, é violento, é agressivo e toma tempo da gente, né? Eu sempre falo que no trânsito a gente perde tempo da vida, porque você não produz, você não estuda. Agora você pode ouvir o podcast. Tá pode ouvir música, podcast, pode... Mas de resto, eu dou entrevistas para mim mesmo, eu falo muito sozinho. É mesmo? Eu falo muito sozinho, eu sou bem louco. E no carro eu vou falando comigo mesmo. E aí, Zé, como é que vai ser? Não sei. Eu vou pensando. Então serve para falar comigo. Sabe que eu fazia exercício da fonoaudióloga, né? Então ficava... Eu vou fazendo, eu vou... Até que ela falou, Zé, não adianta, sentado é péssimo, tá? Você tinha que fazer do jeito que eu falei pra você fazer. Eu só achava que quem estivesse do meu lado falava assim, cara, o cara tá completamente louco, o cara fica fazendo micagem no volante. Ele tá tendo um giro de pescoço, abre o pessoal olhando você, né? Então, essa história do carro popular, ela foi lançada, você viu, o programa foi lançado pelo governo no dia 5 de maio. E dura 30 dias, é isso? Não, o governo, 5 de junho, nós estamos no dia, Hoje é 15, passaram né? Um pouco mais de 10 dias. 10 dias. Aí, 10 dias. O governo lançou no dia 5 de junho e achou que o programa ia durar 4 meses. Não, ele vai durar 1 mês, porque o volume de dinheiro que o governo está oferecendo para isentar, para ajudar esse desconto, vai ser esgotado muito mais cedo. Aí tem outra coisa, né? O carro popular, na verdade, as fábricas hoje não estão de olho no carro popular porque elas ganham muito mais dinheiro vendendo o carro muito mais caro. Sim, nem que seja leasing, financiado. Eu vi um número de que o valor médio dos carros vendidos no Brasil hoje é de 140 mil reais. Você tem desde os carros de 500 mil, 400 mil, 300 mil, 200 mil, até os 2 modelos de 69 mil. Exato. São os 2 mais baratinhos, que são o... Rapaz, eu até anotei aqui, o Fiat Mobi e o Renault Kwid. 69 mil. As fábricas não têm, nesses últimos anos, mais interesse em vender carro popular.
Aí também tem aquilo que você falou, os carros híbridos e os carros elétricos não estão incluídos nesse pacote oficialmente, a menos que as empresas, que as fábricas realmente queiram ganhar menos e ofereçam um desconto para quem for comprar. Não vão querer, né? De forma alguma. Então é uma contradição, né, rapaz? Porque daí a gente iria para o meio ambiente. Se de repente fosse, olha, carro popular elétrico, sei lá, embora aí cabe outra discussão. O carro elétrico não é tão bom para o meio ambiente como a gente achava que seria, porque tem as baterias, enfim. Mas colocando, se fosse um desconto para o carro elétrico, eu até entenderia que a gente estava indo nessa linha do meio ambiente. Então é aquilo que eu falei. Não sei, eu investiria, faria um plano mirabolante para investir em transporte público, em ciclovia. São Paulo tem bastante, mas muitos lugares não tem. Eu iria você não iria. Bom, você é atleta, você não iria de bicicleta? Claro. Né? Claro. Eu iria de bicicleta. Eu tenho medo danado, rapaz, de sair de bicicleta eu iria em São Paulo. Em São Paulo, eu iria de bicicleta nas ciclovias, aquelas que são em cima, protegidas. Mas aquela ciclofaixa... Na beirada ali da pista? Não, velho. É que os carros passam ali do lado. Nossa, não. E tem maluco. O maluco quer chegar cedo no trampo, invade a ciclofaixa e aí. Você sabe que eu corria de madrugada com um grupo de amigos. E aí eu parei de correr porque a gente saía em diferentes avenidas e chegava até a USP às 5h30, 6 da manhã. Caramba. E de vez em quando estavam terminando festas no campus da Universidade de São Paulo, em São Paulo, no campus da USP, né? E aí, cara, os caras estavam saindo de carro, muitos deles embriagados. E uma vez, a gente passando em fila, correndo na beira da calçada ali, passou um carro com um cara com meio corpo para fora, com uma toalha, e deu uma toalhada nas costas de um dos amigos do grupo. Aí. Falei, cara, pelo amor de Deus, isso aqui não é para mim. Não pode. Eu não quero correr risco, porque se o cara dá uma toalhada, ele pode fazer qualquer outra coisa. Exato. Toalhada é até o menos, né? Porque outro dia... Vai machucar, vai deixar um vergão, mas passou, outro dia né? eu vi também um cara foi fazer uma ultrapassagem usando a ciclofaixa. E aí um carro estava virando, ele bateu em cheio. E aí fugiu, né? Uhum. Então, é isso, a gente fica, eu também, eu tenho medo. Se fosse ciclovia mesmo, eu ali em cima, com aquelas grades de lado, eu iria mais segurão. Agora, esse misto de ciclovia, ciclofaixa e tal, eu dispenso, porque eu fico pensando exatamente nisso. Agora, uma coisa tem que ficar clara para as pessoas, né, Zé? É assim, o governo está abrindo mão de cobrança de IPI, PIS e COFINS, que são tributos, vamos chamar ali, de impostos federais, né? Aí ele dá esse desconto para a fábrica. A fábrica pode vender diretamente para as concessionárias ou para as pessoas, oferecendo aquele desconto. Uhum. Bom, mas em troca, não é que a fábrica vai deixar de ganhar aquele pedaço. O governo vai oferecer uma contrapartida. Ele abre mão da cobrança de alguns impostos. Então lá no fim do ano, a fábrica, na hora de pagar os seus impostos, os seus tributos, fala, mas eu vendi tantos carros. O governo, é verdade, então você não precisa pagar tantos impostos assim. Ou seja, cai na conta do governo. Mas não. Cai na conta o governo, de quem não vai receber os benefícios dessa grana. O governo decidiu aumentar em 11 centavos o preço do diesel. Para compensar. É o cobertor, né? Estica o cobertor de um lado. Então, na prática, cara, não é que o governo está deixando de cobrar, então é um projeto que ajuda as montadoras, realmente. Tem muito carro nos pátios, carro parado. As montadoras querem vender, o governo acredita que com a venda de carros você renova a frota, né? Tá certo? Vai renovar a frota, de certa forma. Mas, olha aí, e os novos preços já estão sendo anunciados. Eu vi que, sabe que na prática, as fábricas que entraram na parada são 9 montadoras. Olha aí, os carros, vamos passando isso. O carro que era... Aí, estamos falando do Fiat Mobi, né? 68.990, aí para desconto de 8.058 e pouco. R$8.000, volta um pouquinho. Tiago, volta um pouquinho. Aí, 8 mil desconto. 98 mil. Aqui, o outro de baixo, inclusive, ele tem uma versão elétrica. Vai para o próximo.
que chega a ser um dos elétricos, o Renault Kwid tem uma versão elétrica que é um dos elétricos com preço mais baixo, mas mesmo assim é inacessível. 68.990 também, ó, caiu para o mesmo, né? Caiu para o mesmo. 58.990. Então você vê que são 9 montadoras que aderiram e elas estão oferecendo Citroën. 233 versões de 31 modelos de carro, né? Então, elas primeiro perceberam que realmente vai dar para dar uma esvaziada no pátio. E segundo, elas resolveram também oferecer um pouquinho de desconto de parte delas, que dá mais ou menos uns 2%. Então tem uma parte que é o governo e elas... Uns quebradinhas aí. Então, Zé, se você quiser comprar um carro de 500 mil, eu estava vendo hoje, que vai dar um desconto de 40 mil reais. Você vai gastar 360. Só isso? Só. Eu jamais irei. Por que eu vou pegar um carro de 500 mil, né? Jamais irei. Mas enfim. Já imaginou? Então, a gente fica... É por isso que eu fico pensando... Há vários pensamentos em cada notícia, né? Porque há vários bastidores das mesmas. Uhum. E a gente nunca... Primeiro que a gente não está lá sentado na cadeira, não sabe o que foi negociado 100%. Mas aí quando você pensa, o pensamento poliana, você fala, legal, pode gerar emprego, esvazia os pátios, tal. Aí do outro lado vem essa outra coisa, mas pera um pouquinho também. Vai contra uma política de meio ambiente, vai contra uma lógica urbana, né, de menos carros, mais pessoas em transportes de massa, enfim. Eu acho que a gente só vai saber o resultado disso daqui a uns meses, né? Daqui a uns meses. A gente vê uns números bacanas, pelo menos que estão sendo apresentados, né? Fala assim, tem alguns números melhorando bastante, né? Mas como é que isso vai refletir? Nos últimos anos, né, muitas prefeituras de diferentes estados ofereceram vantagens para a indústria automobilística instalar suas fábricas. Lá, né? eu lembro. Aí oferecia desconto, né? 10 anos sem pagar água, antecipava o que a empresa iria ter que pagar de vários impostos. A prefeitura, o governo do estado oferecia aquilo antecipadamente como um dinheiro para a empresa e lá na frente ela iria pagar. E depois havia uns estudos, rapaz, que mostram que no médio para o longo prazo não deu lucro nenhum, porque a cada vez as indústrias ficam mais modernas com menos empregos. Com menos empregos. Então, essa é outra realidade, né? Que também é em cima daquilo que a gente estava falando, da pauta de comportamento que a gente falou antes, que eu falei, tem coisas que não vão mudar, que vão mudar, não adianta você achar, não, eu vou resistir, vai mudar. Essa é outra coisa que vai mudar. O trabalho, o número de vagas, profissões que desaparecem e tal, mas para além disso, às vezes você quer gerar um emprego que não gera porque a tecnologia toma lugar, né? É doido isso. E os grupos mais jovens, a cada vez mais, querem menos ter um carro. Então, você vê, eu vejo... É caro, cara. Eu vejo... Tem PVA, tem seguro, tem... Não, quando tem você óleo, faz tem a conta ali, eu já fiz conta, falei, será que não era melhor pegar esses aluguéis, né, que você tem de grupos de aluguel, ou mesmo os carros de aplicativo? E muitas vezes né? É que depende do uso que você faz. Às vezes a gente tem uma certa urgência, tipo eu tenho que ir de um lugar para o outro muito rápido e tal. Às vezes não é legal você ficar dependendo de outros. Mas é uma realidade. Já vejo muito em São Paulo e você vê também esses apartamentos menores, estúdios sem garagem. Né? Exatamente. Porque a pessoa já vendeu o carro, não quer mais saber. Eu vejo eu tenho 2 filhas, enteado já não quer mais carro. Não vou ter. Minha outra filha, a mais nova, tá com o carro porque era um carro meu. Mas você falou, pai, também não faço questão nenhuma. Gasolina é cara. Gasolina é cara. Oficina. E aí todos os impostos, sempre se leva 1 ou 2 multas, por mais cuidado. Eu tava vindo para cá hoje, sabe o túnel? Sei. Eu vinha maneiro, mas distraí. Aí eu vi só um flash assim. Aí fiquei, tomara que seja pro caminhão que tá... Porque senão eu já levei, mas enfim, né? E não é nenhum absurdo, né? Era um lugar de 50, eu tava 55, vai. Eu um certo dia fui levar meu filho para o aeroporto em Cumbica, de madrugada. E aí eu voltei às 3h30 da manhã, entrei num túnel aqui no Ibirapuera, a velocidade máxima é 50. Eu tomei uma multa na entrada do túnel e tomei outra na saída do túnel. Já aconteceu. Aí eu falei, não, isso não pode ser verdade. Eu passei um pouco acima de 50. Também não é nem... Quanto foi? Você entrou ali de madrugada com sono, rapaz. Não, amigo,
E aí vai na conta do preço do carro, né? Exato, é isso que eu falei. Você já tem que, pelo menos em São Paulo, a gente já tem que contar com isso. Porque é o que você fala, você vem num lugar que é uma marginal que é 90. Você muda para o outro lado, que a máxima é 70. Você esquece, você pega a alça, você entra, aí quando você vê, você tá 80, passou. Lascou-se. Ou a máxima é 50, você passa a 60, porque a outra pista que você estava era 60. Então, você tem que contar aí já uns 500 a 600 reais por ano de multa, né? Eu viajo muito para o interior, eu pego Bandeirantes e Washington Luiz. A Bandeirantes é 120, a Washington Luiz é 110, velocidade máxima. Mas em alguns trechos, junto às cidades, a velocidade cai para 90, depois ela volta para 110. Depois ela cai para 90, volta para 110, depois ela cai para 80 e volta para 110. Se você não ficar muito atento... É uma coleção de multas a cada viagem. Eu fui para Ribeirão, saindo da Bandeirantes, que pega um pedaço ali, depois pega, tipo, acho que é Anhanguera, não lembro direito. Também a velocidade é outra. Eu torço para que eu não tenha... Quando eu me toquei, eu falei, gente, aqui é 110, né? Era 120 na outra, aqui é 100, 110. Diminuir também, mas a possibilidade de ter levado uma multa é grande. E não é por imprudência. É porque realmente você está de repente você entra numa outra situação, demora um pouquinho, pimba o radar. Né? E aí ferra tudo. E quando você fica nervoso porque alguém tá te segurando, aí na hora que o cara encosta, você dá aquela acelerada e de repente você vê que o radar ali vai... Falei, por que eu não fiquei atrás dele? Idiota, né? Ele devesse... Tchau, a foto. Ele deve olhar pra você e falar, vai, trouxa. Vai, trouxa. E é mesmo. É total, né? E ela chega. E a multa chega. Chega. Né? Agora, então, depois da pandemia, ainda continua chegando multa, né? E aí, nossa senhora,